Olá, estamos estudando casos em família e hoje nós vamos estudar um drama na família. Nesse seriado de lições que estamos estudando, relacionado a pais e mães, a exemplo, erros e acertos nas famílias patriarcais, nós vamos aprender mais hoje sobre essa questão. O tema nosso é relacionamento em família, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Então, fique conosco até o final para você adquirir mais subsídios, para você estar licionando no dia 28, no próximo domingo, 28 de maio de 2023. Tá? Mais uma lição abençoada, um drama na família. E o tema é uma família nada perfeita. O nosso textuário está em Gálatas 6 e verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, às vezes, a pessoa peca e reincide novamente a pecar, achando que Deus é trouxa. Não, Deus perdoa, mas cuidado, tá? Deus não é trouxa, Ele não é bobo. Tá? Você pode enganar os homens, o pastor, mas a Deus não. Tá? Então, Deus não se deixa, isso é escarnecer. Peca, pede perdão, torna a pecar, reincidir o mesmo pecado. Olha que você está escarnecendo de Deus. Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais para que não te suceda pior. Tá? Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Então, até a agricultura, a própria natureza nos ensina, O que você semear, você vai colher em dobro. Tá? Você semeia uma semente de milho, vai colher um pé de milho com várias espigas e vários grãos. Então, o que você plantar é a lei da colheita. Se você plantar vento, você vai colher tempestade, não vai colher só o vento. Uma brisa, mas vai colher uma tempestade. Então, toma cuidado para você não errar, pecar contra Deus, porque Ele perdoa, mas as consequências do seu pecado você vai ter que pagar. Tá? Vai ter que pagar. Deus perdoa, mas você vai pagar as consequências, o castigo que vai vir sobre você por causa dos seus pecados. Então, nós temos que procurar errar menos. Tá? Procurar obedecer à palavra de Deus. A nossa lição é comentada pelo comentarista Elianai Cabral, um exímio pastor e também teólogo, E a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13 ao 15. E 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 10 ao 13. Então está facelado aqui, para nós aprendermos, sobre esse drama que aconteceu na família de Davi, didaticamente, ok? Então fica conosco. O meu nome é Celso, eu sou o evangelista Celso Godoy, para quem ainda não conhece. Nós fazemos esse vídeo aula, todas as lições, são um seriado de 12, nós estamos na 9, uma vídeo aula que nós fazemos da EBD em casa, a Escola Bíblica Dominical, em casa, tá? Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todo. Esse é o lema da nossa videoaula, Tudo para Deus. Deus está acima de todos, Cristianismo está acima de tudo, mas Deus está acima de todos. Para você que está chegando a primeira vez no nosso programa, assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. E você que já conhece, continue compartilhando nossos vídeos e Deus vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. O nosso comentarista, como é por costume, ele divide a lição em 3 tópicos principais, que são, primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Segundo tópico, filhos e parentes na casa de Davi. E terceiro e último tópico, o problema moral na família de Davi. Então, para não perdermos tempo, vamos já iniciar aqui na nossa introdução, na introdução da lição. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai.
Nesta lição estudaremos as consequências de uma família, né, que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Né? A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa da omissão do rei, presenciou o episódio de incesto, rebelião e morte. Olha aí, um rei segundo o coração de Deus, fez tudo certinho, né? Foi um rei que buscava Deus, consultava Deus, mas, por outro lado, era polígamo, né? Ele era, como diz no ditado hoje comum, era mulherengo. Teve várias esposas, várias concubinas e teve mais de 20 filhos. Olha aí o problema acontecendo na família. Né? Então, nessa introdução, nós vemos que são várias cabeças pensantes e cada cabeça tem um mundo de problemas. Né? E para administrar uma grande família, é preciso estar na direção de Deus e cumprir os seus mandamentos. Quando nós se tornamos omisso, ausente, deixando os filhos à vontade, nós temos uma família com problema. Né? E aquilo que diz, né? Igreja pequena, pouco problema. Igrejas maiores, muito problema para o pastor resolver. Tá? E também outro ditado que, quando nós aumentamos a nossa fazenda, aumenta também os comedores. Tá? Então, quanto maior, né, a família, maior o problema. E Davi teve aí mais de 20 filhos, teve 6 esposas e várias concubinas. Um homem que era um rei segundo o coração de Deus, mas ausente na questão da família e também polígamo, um homem mulherengo, porque rezava no Estatuto dos Reis que os reis não deviam ter várias mulheres, né? Deveria seguir o que Deus instituiu, né, no começo da criação, que foi um homem e uma mulher. Né? Um homem e uma mulher, esse é o correto, esse é o casamento que Deus espera que cada um de nós, cada jovem, né, que vai casar, tenha isso em mente, cumprindo os mandamentos. Mas uma vez que o homem extrapolou, então os problemas vêm maiores ainda, né? E certamente o castigo virá, tá? Por causa do pecado do homem. No primeiro tópico da nossa lição, sem mais delongas, né? Há muito subsídio aqui e não podemos demorar muito para o vídeo ficar aí bom e não ficar enfativo, né? Enfático para os nossos seguidores, nossos ouvintes, tá? Então, no primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Olha aí, né? 6 mulheres esposas, várias concubinas e mais de 20 filhos. É quase impossível, né? Controlar, estar presente em todas essas casas, em todas essas famílias, né? Então não é fácil, ok? Primeiro ponto, Davi ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel 16, verso 1. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belamita, pois ali havia separado um novo rei, ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16 e 13. Olha aí, meus queridos, a maior parte dos cristãos sabe, né, dessa história, conhece a história, que o rei Saul foi escolhido pelo povo. Né? Antes houve os juízes, o povo pecava, né, não tinha parâmetro, cada um fazia conforme achava que era certo, Deus levantava o juiz e livrava o povo das nações que oprimia, uma vez que o povo arrependesse. E Samuel foi um dos últimos juízes, tá? Embora ele não esteja registrado no livro de juízes, tá? Dos juízes. Mas ele foi juiz, sacerdote e também profeta. E ele estava sendo juiz em Israel. E o povo começou a clamar a Deus e a Samuel que queriam reis conforme o costume das nações. E Samuel se sentiu desprezado e disse: Senhor, eles estão me desprezando. Eles querem um rei, não quer mais que eu
seja juiz sobre eles. E Deus disse, não estão desprezando você, estão desprezando a mim, mas faça a vontade deles. Eleja e unge um rei. Como ele era sacerdote, né, ele poderia ungir o rei. E então o povo escolhe um rei, Saul, um homem, né, que sobressaía na altura, na estatura, na beleza, sobre todos os homens, um rei belo, e o povo foi pela aparência, escolheu aquele rei, e Samuel ungiu a Saul. Mas Saul pecou contra Deus, transgrediu os mandamentos de Deus, e Deus tirou o seu reino. Mas Samuel continuou insistindo, porque ele gostava muito de Saul. Afinal de contas, ele tinha ungido a Saul, né? E aí, quando Samuel está ali tentando ajudar Saul, Deus disse, olha, por que insiste? Tendo visto que eu já rejeitei e já tenho provido outro rei no lugar dele. Então, vai à casa de Jessé e unge um rei segundo o meu coração. Tenho provido de um rei, de um homem segundo o meu coração. E Davi, e como era o costume, né, a tradição, ele encheu o seu vaso de azeite para ir para a casa de Jessé para ungir um novo rei no lugar de Saul. Tá? O vaso era um chifre, né, que tinha reservatório ali para carregar o azeite para realizar a unção sobre o novo rei. O chifre, você sabe que ele é fino na ponta, embaixo tem, né, aquele boja onde pode ficar ali o recipiente, depositar naquele recipiente o óleo para unção, né, e fácil de tampar, né, para conduzir melhor, para não haver derramamento do azeite. Esse era o vaso que era usado naquele tempo. E ele parte para a casa de Jessé para ungir um novo rei. Tá? Chegando ali, começou a passar os filhos de Jessé para receber a unção. E Samuel dizia, é esse, porque eram rapazes formosos, de estatura alta, né, belos. Porém, Deus disse, Samuel, você vê, né, o exterior, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é esse. E foi passando, porque, irmãos, o homem tem a sua visão limitada. Nós enxergamos até onde a vista alcança. Tá? Nós, em quatro paredes, podemos enxergar o que está dentro das quatro paredes, mas fora do outro lado da parede nós não podemos enxergar. Mas a visão de Deus é ilimitada. Ele enxerga além. Né? Ele é atemporal. Não é como o homem, que vê até o limite, mas ele vê porque os seus olhos é como chama de fogo. E ele vê o incrível e o invisível. Então, Deus não é limitado. Então, Deus fala para Samuel, Samuel, vai por mim. Ah, não vai segundo o seu coração, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então, vai por mim. Não ande segundo o propósito do seu coração, a visão, né, segundo a sua visão. E aí Samuel percebe, né, que não era aqueles, e ele pergunta inteligentemente para Jessé, tem mais filhos? Ele disse, tem um lá no campo. Estava trabalhando. Então, bem aquele jargão que os pregadores dizem, Deus usa quem está trabalhando, não quem está, né, ocioso. Ok? Mandaram chamar, enquanto ele não chegou, não colocou a mesa, certo? Mandou chamar Davi. Então Samuel unge a Davi e o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. E demorou muitos anos depois para Davi assumir o reino. Deus estava preparando ele, né? Não é de imediato, mas houve uma preparação para que ele assumisse o reino de Israel, porque era uma responsabilidade muito grande. E Davi ainda era garoto, né? Então aí a história do rei Davi, como aconteceu, né? Como foi a sua unção. Avançando para o nosso segundo ponto, do nosso primeiro tópico, Davi, um homem de Deus. Tá? Só Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. A justiça do homem é como trapa de imundícia. Ok? Só Deus é perfeito e todo homem é falho. Então Davi era segundo o coração de Deus, mas era homem. Alguém reclama da igreja, mas essa igreja, muito problema, pessoas ali e tal. Irmão, não existe igreja
perfeita porque ela é constituída por homem, por seres humanos. E os seres humanos são imperfeitos. Mas quem está ali, o cabeça que é Cristo, ele é perfeito. Nós temos que olhar para ele e não para os homens. E às vezes temos que perdoar as falhas e entender que somos humanos. Ok? Então, não existe homem perfeito. Só Cristo, o homem perfeito. Tá? Então, Davi era segundo o coração de Deus, mas pecou contra Deus gravemente. Agora, a diferença do homem de Deus e do homem ímpio é que o homem de Deus, ele arrepende dos seus pecados. Mas o homem ímpio tem prazer em pecar. Tá? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Mas nós que somos homens de Deus, quando pecamos, o Espírito Santo já nos diz, olha, você está servindo Deus poderoso, você arrepende e não peca mais. Tá? Então é isso aí. Então Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Reunificar a nação. Ao longo dos capítulos 2 de Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel 2, versículo 14, versículo 5 e o 3. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Então nós vemos em 1 e 2 Samuel a história de Davi. Ele era de gentil aparência, tá? Ele era prudente nas palavras, sabia entrar e sair, tá? Ousado, homem de guerra, e também tinha o dom, né, de tocar, ok? Ele tinha esse dom, ele tocava harpa. Tá? E quando o rei Saul pecou contra Deus e entrou um espírito imundo ali para tentar o rei Saul, eles procuraram alguém que poderia estar ali auxiliando o rei Saul. E aí descreveram para Saul que Davi era um homem preparado para isso. Ele era de gentil aparência, um homem que sabia falar, entrar e sair, um homem de guerra, né? E acima de tudo, o Senhor era com ele. Olha aí, irmão, para você ter tudo isso, mas se o Senhor não for com você, nada disso vale. É como José. O Senhor estava com José em todos os lugares. Tá? Não é você somente estar na casa do Senhor, mas é o Senhor estar com você em todos os lugares, seja ser um homem de Deus. Deus estava com José na casa dele, na casa de Potifar, né? Ali na prisão e também no governo lá no Egito. Então Deus era com José e Deus era com Davi. Isso era o mais importante, o Senhor é com ele. Então Saul manda vir para cá que ele vai dar certo, né? E aí Samuel conta, né? Aliás, 1 e 2 Samuel conta a história de Davi, como ele foi ungido, né? Tudo o que aconteceu na vida dele, como Deus era com ele, como ele enfrentou um gigante, em nome do Senhor derrotou, como ele derrotou um urso e um leão, mostrando que o Senhor era com ele, em tudo. Tá? E Davi nunca procurou guerrear, mas sempre ele guerreava na defensiva. Ele estava sempre na defesa. Quando levantava alguém contra Israel, então ele defendia. E ele estava aqui agora fazendo essa unificação do reino de Israel que estava desfacelado por causa da má administração de Saul. E Davi então começa a reinar em Hesbom, se não estou equivocado, né? E a sua esposa Mical estava separada dele por motivos N, né? Não estava com ele, mas aí ela volta. Isso aí foi muito bom para unir, né, a tribo de Efraim, também não sei se estou equivocado, mas era a tribo de Saul, e para dar mais apoio a Davi, então ele começa a unificar o reino. Tá? E aí ele muda para Jerusalém, leva a arca do Senhor, e todos reconhecem a Davi como rei, segundo, né, alguns teólogos, que houve uma segunda unção, tá, para ele começar a reinar sobre todo Israel. Agora ele vai reinar sobre todo Israel, e ali
ele transfere, né, a capital para Jerusalém. Agora Jerusalém é a capital de Israel, né? Então a unificação. Só para vocês terem uma ideia, né? Avançando para o terceiro ponto da lição, do primeiro tópico. A grande família de Davi. Olha aí, aqui começa o tema da lição, né? Que está aqui no início, olha aqui. Uma família nada perfeita, tá? Então aqui começa, né, uma grande família, a grande família de Davi, né? Davi entrou pelo caminho aí da poligamia, 6 esposas, várias concubinas, e o resultado de tudo isso foi mais de 20 filhos. E aí com esses vem o problema. Tá? Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas. Olha aí, o primeiro erro. E concubinas. Tá? 1 Samuel 18, versículo 7. 1 Crônicas 3, verso 1 ao 5. 9, 1. Crônicas 14, 3. Naturalmente, com todas esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, nos primeiros 20 anos, Davi reinou 40 anos sobre Israel. Nos primeiros 20 anos, ele fez tudo certinho, né? Casou com uma filha do rei, Mical, se não estou equivocado, né? Tudo certinho. Mas depois dos 20 anos, ele começou a achar que ele podia, né, fazer tudo, ele era rei, e agora ele começa a desprezar os mandamentos do Senhor. Né? E naquele tempo, quando o rei casava com uma filha de um outro rei, era estratégico para que se unisse e tivesse apoio daquele outro reino, e eles pudessem vencer guerra. Então fazia assim, né? E Davi não foi diferente, começou aí a casar com várias mulheres, 6 esposas e várias concubinas, e com isso os problemas vieram, né? Vieram. E isso, um abismo puxa o outro. E está Davi lá no alto do seu palácio e vê a linda mulher, uma linda mulher, e cobiça, e essa cobiça ele põe em prática e cai com Betseba. Aí nós vamos ver na história que ele comete um adultério e comete um homicídio. Tá? Mata o esposo, né? Ele põe o esposo na frente da guerra para ser morto pela espada da nação que estava guerreando contra eles. Tá? E aí ele comete um adultério e um homicídio, certo? Desprezando assim os mandamentos do Senhor, peca gravemente contra o Senhor. Olha aí, tá? Um homem, né, com uma grande família, olha as consequências, certo? Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, filhos e parentes na casa de Davi. Olha aí. Primeiro ponto, Tamar. Era filha de Maaca. Esta era a filha do rei Talmai, de Gesur, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. 1 Crônicas 3 e 1. Olha aí o primeiro rolo. Usando a palavra chula, né? Olha o primeiro rolo desses vários casamentos, várias concubinas. Davi tinha um filho chamado Absalão, que era filho, né? Tamar era filho de Maaca e Absalão também filho de Maaca, tá? Que era filha do rei Talmai. Olha só. Agora acontece um episódio. Tamar é uma mulher muito linda e agora o seu meio-irmão Aminon, tá? Que era filho do mesmo pai, porém filho de outra mãe. Tá? Olha a complicação. Meio-irmão, filho primogênito de Davi, com outra mulher chamada Ainoã. Tá? Está em 1 Crônicas 3 e 1.
olha a confusão. E a mulher, a irmã, por ser muito bonita, ele se interessa e apaixona. Tá? E nós vamos ver aqui no decorrer da lição que entra um terceiro aí e faz uma tramóia para que ele possa ter relação com a sua meia-irmã. E houve aí o primeiro incesto, né, na família de Davi. Tudo isso consequência do pecado de Davi ao adulterar e ao matar, né, o esposo da mulher com quem ele adulterou. Ok? Nós vamos ver aqui, ao discorrer dessa lição, esse episódio muito interessante. Então, há uma permissão de Deus para castigar Davi, porque a espada de Deus não ia sair mais da família de Davi devido ao seu pecado, o seu grave pecado contra Deus, desprezando os mandamentos de Deus, que ele não podia fazer aquilo. Ok? E aí, então nós vemos esse episódio, o primeiro incesto na família de Davi. Avançando para o segundo ponto. Absalão era o irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com a paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Olha aí as consequências do pecado, a lei da semeadura. Davi cometeu um grave pecado contra Deus. E a espada não saiu da sua família. Agora, além de Aminon, né? Aminon cometeu um incesto. Agora, Absalão, que era irmão de Tamar, é estrupada por Aminon, e Absalão põe no seu coração de vingar. Tá? Isso tudo por permissão de Deus por causa do castigo, por causa do pecado de Davi. Então ele põe no coração a vingança, isso passa, né, aquela questão que a vingança ela tem que vir como um prato frio. Ele espera 1 ano para vingar a sua irmã Tamar. Absalão espera 1 ano, e aí nós vamos ver que entra Jonadab na história, que prepara todo o cenário para ele contratar pessoas para assassinar o seu irmão, para vingar aquele incesto que ele fez com a sua irmã Tamar. Porque depois que era uma paixão doentia, a mulher era muito bonita, a irmã, então ele tem relação com ela, e depois, para piorar, ele despreza ela. Não quer saber mais dela, tá? Tem nojo dela. Então isso aí era uma permissão para castigar Davi pelo seu pecado, pelo seu adultério, pelo seu homicídio. E mais tarde, né, como Aminon, ele era o primogênito, ele ia ser sucessor de Davi, e Davi ficou sabendo desse incesto, Davi não pôde agir porque ele já estava com problema. Como ele agir sendo que ele tinha cometido um pecado? É como um pastor que está numa igreja e está com problema de adultério. Como ele vai corrigir alguém que adulterou na igreja? Aí vai virando aquela bola de neve. Assim aconteceu com o rei Davi. Como ele podia ter moral para corrigir o seu filho se ele tinha cometido, como rei, estava no trono e cometido aquele pecado? Já havia mais de ano o seu pecado. Como ele poderia corrigir o seu filho, sendo que ele estava na mesma situação? Então, ele não pôde, ele fez vista grossa a essa imoralidade, a esse incesto, tá? E não pôde corrigir o seu filho. Foi o que aconteceu, então, aqui nesse episódio. Tá? Davi estava pagando o preço pelo seu pecado. E mais tarde, Absalão matou o primogênito, o sucessor do trono. Agora, ele põe no coração de ser o sucessor do seu pai. E começa a inventar, né, a declarar, a mostrar os erros dos seus pais para a nação de Israel, para adquirir a confiança do povo, para ele suceder o seu pai, tomar o reino do seu pai. E pior, ele teve relações com as mulheres, com as concubinas do seu pai publicamente. O pecado de Davi foi oculto, mas o castigo dele foi público, porque Deus disse, quando ele manda
o profeta na casa de Davi, quando ele manda aquele profeta, depois de um ano, porque Davi achou que Deus havia esquecido, ou perdoado, que não vinha ao conhecimento, né, do seu pecado. Então Deus manda o profeta na casa de Davi, e ele faz ali, ele faz uma parábola, tá? Ele faz uma analogia, dizendo que havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, né? E o homem pobre tinha uma única, tá? A qual ele tratava como filha, comia do seu trabalho, ele sustentava aquela ovelha fazendo uma parábola, porém o homem rico tinha muitos. Mas veio um viajante e o homem rico pegou aquela ovelha, ao invés dele tirar a ovelha do seu pasto, que tinha várias, mas tomou aquela ovelha daquele homem pobre e matou para fazer um churrasco para o viajante. E quando Davi ouviu isso, indignou. Falou, não, esse homem nós temos que fazer justiça. Está errado. Ele vai ter que devolver 4 vezes mais para o homem pobre. Quando Davi está ali irado com aquele episódio, com uma parábola, com aquela analogia que o profeta Natan, se eu não estou equivocado, o nome do profeta, está falando para ele, Davi está irado que devia fazer justiça, então o profeta põe o dedo no rosto de Davi e diz, esse homem é você. Você é quem fez isso, você cometeu, né? Adulterou, ainda mandou o esposo de Betseba, Urias, ir para a frente da guerra para ser morto pela espada do país que estava guerreando contra Israel. Não vou me lembrar o nome agora, né? Se não me engano é os Amonitas, né? Estava guerreando contra Israel, ele coloca Uzias na frente da batalha para ser morto, para ele ficar livre daquele, para não vir a público. Então ele fez em oculto, mas Deus falou, você pecou em oculto, mas o seu castigo será publicamente. Então Absalão começou a deitar com as mulheres de seu pai e levantou uma rebelião contra seu pai para tomar o reino. Porém Deus teve misericórdia e permitiu que o comandante Davi, tá, Joabe, matasse Absalão. E aí se encerrou e Davi não perdeu o seu reino. Mas Davi mesmo não teve coragem de matar o seu filho porque ele estava preso pelo seu pecado. Ele sabia que era um castigo de Deus. Para você ter um entendimento dessa história. Avançando para o terceiro ponto, do segundo tópico. Amon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amon. 1 Samuel 3, verso 2. Feito homem entre outros irmãos, nascido, Aminon demonstrou ser desajustados emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Amon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia e nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. 2 Samuel, capítulo 13 e verso 2. Então nós vemos aí que essa paixão doentia por Aminon foi permitido por Deus para vir como castigo pelo pecado de Davi. Olha aí o desastre por desobediência. Então a consequência vem, certo? É como a gente sempre está dizendo. A pessoa aceita Cristo, podemos até fazer um paralelo aí, uma analogia. A pessoa aceita Cristo, ele era casado pela segunda vez lá no mundo, vem para a igreja, né? É perdoado seus pecados. Ele vem amigado e casa, mas já é a segunda mulher, não vai largar, tem filho com a primeira, tem com a segunda. Perdoado seus pecados, mas a consequência dessa transgressão vem, porque aí ele vai ter que dar uma pensão para o filho, vai haver desavença, porque vai ter ciúme na família. Então ele é perdoado, mas a consequência vem. É acertado, é perdoado, ele vai ser uma nova criatura,
mas a consequência, a lei da semeadura cumpre na vida dele. Então, o que aconteceu, né, uma semelhança, uma analogia, nós fazendo aqui. Avançando para o quarto ponto da lição, do segundo tópico. Jonadab, um conselheiro do mal. Tá? Aí entra esse personagem, Jonadab. Tá? E Deus tem misericórdia de nós, que não venhamos ter pessoas que vêm, né, como nós vemos aí, amiguinhos dos nossos filhos, levando eles para as drogas. Se o pai for ausente, você perde o seu filho para as drogas, para os bandidos, né? E assim por diante. Então aqui aconteceu isso. Como Davi era ausente na família, né? Entra esse segundo personagem, Jonadab, um conselheiro do mal. Tá? Jonadab era primo de Aminon e filho de Semieia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. 2 Samuel 13:3. O mal sempre atrai o mal. E por isso esse homem induziu a Amon a satisfazer a sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, 2 Samuel 13, versos 5 ao 11, Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto, quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então aí é um amigo que não pode estar por perto. Então você tem que saber, né? Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Tá? Quem é o teu amigo? Quem é o teu conselheiro? Então se você é um jovem crente e está com um problema sentimental, você tem que procurar um amigo mais crente que você. O pastor, um amigo que vai te ajudar você, que tem prazer em ver você feliz, não você na desgraça. Que aqui é o contrário. Né? Jonadab induziu o camarada, dizia amigo dele, mas para cometer, né? Para arquitetar um plano, certo? Para que ele estrupasse, né? Cometesse um incesto com a sua própria irmã. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Com seus amigos. Me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Avançando aqui para o terceiro e último tópico da nossa lição. Ok? O problema moral na família de Davi. Primeiro ponto, as consequências da sua falta de domínio próprio. Olha aí. O primeiro ponto nós vemos aqui, tá? As consequências da sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã, né? Aqui o profeta Natã, ao pecado do rei. Mesmo tendo conhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar a consequência do seu pecado. 2 Samuel 11, verso 1 ao 13. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as suas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12 e 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel 16, verso 1 e 22. Então aqui, né, só recapitulando o que nós já dissemos, né, o seu próprio filho que deitou com as suas mulheres foi Absalão. Depois foi morto pelo general, né, pelo comandante de Davi. Tá? Então, Deus permitiu isso. Davi fez um pecado em oculto, mas Deus, as consequências do pecado foi publicamente. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantou vento, vai colher tempestade. Né? Vai ser pior do que você fez. Então, nós temos que tomar cuidado para não pagarmos o preço. Você pode ser perdoado, mas o preço vai ser cobrado. Tá? Foi o caso de Davi. E graças a Deus que Davi arrependeu. Nós vemos esse arrependimento de Davi, irmão, porque Deus, o que amolece o coração de Deus é o arrependimento com sinceridade, sem dúvida. Nós vemos o arrependimento de Davi no capítulo 30, no verso 32, ou no número 32 de Salmos, tá? E também no número 51 de Salmos.
ali quando Davi confessa, é arrependido dos seus pecados, tá? E também perante o profeta, né? Pequei contra o Senhor. Né? E ele, então Deus faz a proposta, né? Não me lembro bem, estou equivocado, onde Deus faz, se ele queria cair na mão dos homens ou na mão de Deus. Não sei se estou enganado nesse episódio, mas aí, ou foi na questão, quando Davi contou, né, o povo de Israel, quando Deus faz a proposta para ele. E ele disse, não, eu prefiro cair na sua mão, porque o Senhor é misericordioso. Tá? Então vale para esse problema aqui também. Davi caiu na mão de Deus. Deus perdoou pelo seu arrependimento sincero, mas as consequências veio. Mas Davi obteve a sua salvação, né? Que é o melhor de tudo, que é gracioso, né? Então, que nós não viemos errar, a pecar contra Deus, reincidir nosso pecado, porque Deus pode nos cobrar caro e muitos podem perder até a salvação quando é um pecado contumaz. Tá? Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, incesto e morte na família. Olha a consequência do pecado, a gravidade do pecado de Davi. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho, que já falamos, de Davi, contra a própria irmã Tamar, que é, né, o Aminon. Segundo Samuel 13:1, a consequência inevitável disso, da família do rei, foi o ódio alimentado por Absalão, até matar seu meio-irmão, Aminon, tá? Como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno, né? Ou também maligno. Tá? Tudo muito doentio e pecaminoso. Segundo Samuel 13, verso 11, 12, 14 e 15. Depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. 2 Samuel 13, 27 ao 29. E mais tarde ele cavou sua morte precoce. 2 Samuel 18 e 14. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a família de Tamar, e o pai e a família de Tamar, contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. Tá? O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. 2 Reis 18 e 33. Então nós vemos aí o prejuízo na família de Davi por causa do seu pecado grave contra Deus. Quando Betseba ficou gestante, ela perdeu a menina. Davi orou, ficou em jejum, mas Deus não devolveu. Era um castigo por causa do pecado, do adultério e do homicídio. Aí nós vemos o segundo, né? Que quando Absalão mata o seu meio-irmão, Aminon, tá? Se eu não estou errado aqui no nome, Aminon. Tá? Ele mata porque Aminon estrupou sua própria irmã, cometeu incesto. E era contra a lei, né, que fizesse isso. Consanguíneo, né, ter relação com a irmã. Não podia, era contra a lei. Então, Absalão mata ele e já também com desejo, aproveitando aí o ensejo, para assumir, tomar o trono de Davi. Então, primeiro morre, né, como consequência desse pecado de Davi, o seu primeiro filho, ou a primeira filha, com Betseba. Depois, Absalão mata o filho de Davi, o seu irmão. Depois Absalão é morto pelo general de Davi. Tá? E depois Salomão mata o seu irmão que queria também tomar o trono. Tá? Não vou me lembrar o nome agora. Adonias, se não estou equivocado, certo? Então, 4 episódios sérios. Perde o filho, perde o irmão, 2 irmãos é matado, né? Precocemente, tudo novo. Né? 3, né? E o filho que ele perdeu. Fora outras consequências que teve, né?
Fora a rebelião de Absalão, que deitou com as suas próprias mulheres ao público, todo Israel sabendo. Então foi uma consequência muito grande por causa do grave pecado de Davi contra Deus, desprezando a lei do Senhor, conhecendo, sabendo dos mandamentos e ocultando isso. Se não fosse o profeta, né, ele ia perder até a salvação, certo? Mas Deus teve misericórdia dele porque ele se arrependeu. Avançando para o terceiro ponto e último do terceiro tópico, vigilância, proximidade e exemplo. Então aqui o pai tem que ser vigilante, o pai tem que estar próximo aos filhos e ser exemplo. Davi não pôde corrigir os seus filhos, porque ele foi um mau exemplo, como pai. Um bom exemplo, um exímio rei, cuidou bem da nação, defendeu a nação, né? Prosperou a nação, mas a sua família ele foi omisso. É como o obreiro que está lá expulsando o demônio, ganhando alma, mas deixando a família, né, à deriva, e o diabo dançando com a família. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, ensinando, se não estou equivocado, a Timóteo, dizendo, né, falando sobre a psicopato, né, o ministério, dizendo que alguém para ser apto, para ser um presbítero, para ser um obreiro na casa do Senhor, né, para tomar conta da eclésia, da igreja do Senhor, ele precisa cuidar primeiro da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, porque se ele não cuida nem dos seus, como ele vai cuidar da casa de Deus? Então o que aconteceu com Davi? Ele cuidou de Israel, mas esqueceu sua própria casa, foi ausente, foi omisso, né? Como diz aqui, não vigiou, não teve proximidade e foi mau exemplo. Então temos que ter cuidado como pai. Então, para fazer a leitura aqui desse terceiro ponto, essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolver uma relação sóbria, equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de que buscar viver para, por exemplo, de quem busca viver para a glória de Deus dentro da casa. 1 Coríntios 10 e 31. Então, Paulo aconselha muito a respeito, embora Paulo não fosse casado, né? Mas foi o maior apóstolo que trouxe o maior ensinamento sobre casamento e família, né? Então, não é necessariamente você estar vivendo aquela situação, mas é necessário que você tenha o Espírito de Deus para trazer ensino. Teve um episódio que um obreiro disse que não ia ensinar sobre uma lição que vinha falando sobre família, porque ele não era casado. Nem não é porque não era casado, porque ele não tinha filhos. Ignorância. O apóstolo Paulo, o que manda é você ter, né, conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo em você. E aí Deus encarrega. Paulo foi o maior ensinador, um dos melhores ensinadores sobre questão familiar. Tá? Muito bom, embora nunca teve mulher, nunca foi casado, né? E ele disse que é bom que o jovem não se case, mas para não abrasar, é melhor que se case, né? Que tenha sua esposa para não cometer erro na questão da relação sexual. Então, cada um tem a sua esposa, mas o jovem cuida daquilo que é do Senhor. E o casado cuida, tem que repartir, tem que dar atenção para a família e também para Deus. E o jovem é mais livre. Então, ele diz que é melhor ficar solteiro, mas para aqueles que conseguem, né? Que não conseguem, então se casem, né? E muitos se fez eunuco, né? Diz a palavra, muitos ficaram celibator, né? Para servir só ao Senhor. Graças a Deus por isso. Mas não é errado, não é pecado você ter famílias. Porém, é pecado você ser ausente, né? Você ser mau exemplo. Isso é pecado e a consequência vem. Meus amigos, meus queridos, chegamos na conclusão da lição. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, tá? O que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra
desajustes da atualidade. Então, a família disfuncional é essa, né? Pai ausente, né? Pai tendo vários filhos, né? O que nós vemos acontecendo hoje. Não é uma família nuclear, é uma família funcional, que é o pai, a mãe e os filhos, né? De uma mãe só, de um pai só. Mas nós vemos debaixo do mesmo teto, na igreja, pais, né? Casado com outra mulher, a mulher casada com outro homem, com os filhos de uma mãe, mas não do pai, o do pai, mas não da mãe. Tá? Vemos isso. E às vezes acontecendo, não que vieram de fora, mas acontecendo dentro do nosso contexto. O que está acontecendo, irmão? Falta de ensino. O ensino da palavra de Deus muitas vezes está sendo negligenciado. Há muito ensino de autoajuda, há muito ensino de prosperidade, mas não há ensino de arrependimento, não há ensino contra o pecado. E Deus disse, goteja a minha doutrina dentro da minha casa, para que esse pecado seja confessado e seja evitado. Então é um problema sério hoje, família desestruturada, não funcional, dentro da própria igreja, trazendo problemas sérios. Né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós viemos sofrer o dano, né? Perder até o pescoço, mas falar a verdade. Nas terça-feiras, ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Eu me lembro há 30 anos atrás, agora vivo de saudosismo, não podemos ser assim, né? Mas 30 anos atrás, o pastor não era teólogo, aí com cartucho, era teólogo só na prática. Ele tinha conhecimento bíblico, era grande homem de Deus, ia pregando. No culto de terça-feira, as pessoas vinham na frente convertendo, confessando seus pecados e muitos sendo batizados com o Espírito Santo. Hoje temos pessoas com cartucho, doutorado, ensinando, né? Não vou pôr todo mundo na mesma situação, né? Mas muitos, ou boa parte, ensinando doutrina de prosperidade, esquecendo de ensinar a veracidade da palavra de Deus, né? Que a doutrina seja gotejada e as pessoas se arrependam pelos seus pecados. Então nós estamos vendo muito isso. Tá? Parece que essa doutrina da prosperidade, essa pseudo-doutrina está impregnada da autoajuda, do positivismo. E estamos esquecendo de falar a verdade, até os hinos triunfalistas, né? E mensagens de autoajuda. Mas que Deus tenha misericórdia de nós vamos pregar a genuína palavra para que não aconteça, né? Para que seja evitado esses pecados nas famílias. E nós temos uma família funcional, né? Pais, mães e filhos temente ao Senhor, fazendo o culto doméstico, cumprido aquilo que está na palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Um beijão no seu coração. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal e aí dar o seu joinha e fazer o seu comentário. Não somos perfeitos. Às vezes erramos, né? Temos falhas, né? Mas temos que estar procurando fazer o melhor para Deus, a cada dia nos santificando cada vez mais. Que o justo é como o sol da aurora, que vai brilhando até ficar dia perfeito. Que não erremos menos e acertemos mais pela palavra de Deus. É um amor a Deus. Um beijão no seu coração e até a próxima videoaula. Bye, bye, galera!